Olá, vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre as religiões. Essa semana nós vamos estudar sobre o protestantismo, certo? Os protestantes. Então, a gente já vem nesse estudo sobre as igrejas cristãs, né? Os protestantes também são cristãos. Então, assim, eles têm como base principal seguir a Cristo, né? O que Jesus Cristo ensinou e deixou para nós seguirmos, né? Então, esse é o princípio base dos protestantes também, como várias outras religiões que a gente vem conhecendo no decorrer dessas aulas. Então, assim, o protestantismo, ele iniciou, deixa eu ver aqui direitinho, quando teve a reforma protestante, né? Existia apenas o cristianismo, né? A igreja cristã, quando houve a separação, que primeiro veio, aí separou entre a igreja católica, apostólica romana e a ortodoxa. Ficaram essas duas. Aí depois, a terceira que veio a ser fundada foi o protestantismo, porque os protestantes eles não iam de acordo com certas coisas que os católicos e os ortodoxos proclamavam. O católico e o ortodoxo são bem semelhantes. A diferença assim mais chamativa é porque o católico apostólico romano ele tem o Papa como seu líder, né? Aqui na Terra é o líder principal, né? E já os ortodoxos, eles não acreditam que tem essa necessidade de ter um Papa ou ter um poder maior dentro aqui da Terra para liderar. Então, assim, já a partir desse conceito foi quando os protestantes começaram a se separar, porque eles não acreditavam nessas teorias que eles tinham, né? Aí tem outra questão também, porque os católicos e ortodoxos têm a questão da Eucaristia, que eles acreditam, né, na Eucaristia, que o corpo e o sangue de Cristo ali naquele momento, na celebração da missa, ele se torna ali real o corpo e o sangue de Cristo, né? Eles acreditam, e os protestantes não acreditam, né? Tanto assim que os protestantes não têm aquele momento da comunhão como tem nas católicas. Então, é outra coisa também que fez com que houve essa separação. E assim, uma das coisas mais sérias é que naqueles tempos, deixa eu ver aqui qual foi o ano, nos anos de 1500 e alguma coisa, os católicos, eles vendiam assim, eles liberavam indulgências em troco de bens materiais, certo? E as indulgências, elas não são coisas materiais, ela é uma coisa totalmente espiritual. Então, realmente isso era muito errado quando isso foi feito, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso não existe mais. Mas assim, era uma coisa muito errada, porque tipo assim, você tinha um grande pecado, você cometia um grande pecado, aí ia lá na igreja católica e se confessava para aquele sacerdote que estava ali à disposição, você confessava seu pecado, ele dava aquela absolvição ali do seu pecado, né? Mas além daquela absolvição que o padre ele dá ali, existe uma absorção mais profunda, dependendo do tipo do pecado que você cometeu. Então, assim, no caso, essa indulgência é justamente para isso, porque aí ela vai aliviar as penas que você possa vir a ter depois que você morrer, né? Então, assim, você não ir para inferno, não ir para purgatório, essas coisas. Então, esses sacerdotes que trabalhavam errado faziam isso, eles diziam que iam dar essa absorção total, né, à pessoa, mas em troca a pessoa teria que lhe dar alguns bens materiais. Então foi isso que os protestantes também se revoltaram contra isso, porque era uma coisa muito errada, que realmente era uma coisa muito errada. Aí foi um dos maiores motivos que fizeram eles separarem as igrejas e ficarem, como diz, cada um no seu canto. Mas assim,
Os protestantes, eles são assim os seguidores fiéis de Deus, estudiosos da Bíblia, estudam muito a Bíblia também. Muita gente acha que o protestante e o evangélico é a mesma coisa. Não, existe uma diferença. A gente já viu isso na atividade anterior, na do cristianismo, que fala a diferença, né, entre os protestantes e os evangélicos. E assim, eles são assim muito rigorosos nos seus ensinamentos, né, e no que deve ser seguido. Eles são bastante, como é que eu posso dizer, seguidores mesmo das suas crenças, né? Eles, o que fazem, eles realmente falam e fazem, né? Então, assim, uma coisa também que eu achei muito interessante aqui, deixa eu só pegar aqui a partezinha do texto que fala. Sim, uma coisa assim, que os protestantes, eles têm vários tipos de igrejas diferentes dentro do protestantismo. Então, assim, eu achei isso interessante porque, assim, já vem do cristianismo, né? Aí o cristianismo tem várias igrejas dentro do cristianismo, né? Protestantismo, catolicismo, espiritismo. Aí dentro do protestantismo eles ainda têm outros subgrupos, assim, outras igrejas que seguem o protestantismo, né? Aqui um exemplo aqui é a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Quadrangular hoje em dia, hoje mal ouvi falar, mas hoje em dia ela tem já bastantes sedes já espalhadas. Cada dia que passa vai aumentando mais. As igrejas batistas, né, que também já tem bastante igreja batista. Igreja batista eu sei que aqui em Sumé tem. A Quadrangular eu não sei se tem. Mas a Assembleia de Deus, que é uma das mais populares, né? Então, assim, o protestantismo, ele em números de seguidores, de fiéis, ela só fica atrás do catolicismo. O catolicismo é a primeira que tem mais fiéis seguidores da doutrina católica. E em segundo lugar, já vem os protestantes, né? Mas justamente por isso, porque o protestantismo, ele ainda, além de ser uma religião, ele já tem essas várias igrejas secundárias dentro do protestantismo. Então, a tendência, eu acredito até que chegue um dia que os protestantes tenham um número maior do que os católicos, porque o católico é só uma igreja só, né? É uma cultura só. E o protestantismo não, ele já tem já esses várias raízes, né? Assim, então é bastante interessante vocês pesquisarem isso. Aí vocês aproveitam, né? Porque a atividade de vocês são só 6 questões. Vocês aproveitem para dar uma pesquisada de verdade e conhecer um pouco mais, né? Principalmente se você não for seguidor do protestantismo, porque se você é protestante, então você já conhece bastante sobre a religião, né? Mas principalmente quem não é muito interessante você conhecer, porque você vai vendo as diferenças, você vai sabendo o que pode, o que não pode, aí você vai entender, porque às vezes a gente fica sem entender por que pode isso e não pode aquilo. Aí a gente, no decorrer dos nossos estudos, a gente vai entendendo e compreendendo e vendo realmente que para eles existe sim todo sentido essas coisas que, assim, o tipo de segmento, né? A questão de tipo de vestimentas, isso aí tem um propósito. Não é nada à toa, mas lógico que cada um tem a sua religião que segue, então cada um tem suas doutrinas, né? Então a gente segue sempre naquilo que eu vou sempre martelar, respeitando. Religião, a primeira coisa que a gente tem que ter sempre é respeito pela religião do outro, pela opinião do outro. Então, assim, tendo esse respeito, o resto flui, tá bom? Quando responderem no caderno, manda para mim as respostas para eu já ir corrigindo. E na próxima videoconferência, qualquer dúvida que ainda ficar, a gente vai esclarecendo, tá bom? Tchau e até a próxima aula.